Você sabia que, neste exato momento, bilhões de dólares e o futuro da presença humana na Lua estão sendo decididos sem ninguém perceber? Se ignorarmos quem realmente controla essas decisões, podemos perder influência sobre empregos, tecnologia e até o poder econômico de nosso país nos próximos anos. A missão Viper da NASA, antes considerada morta e descartada após anos de pesquisa e investimentos, acaba de ser ressuscitada de forma inesperada. O segredo? Uma única empresa privada, a Blue Origin, foi escolhida para levar o rover Viper ao Polo Sul lunar em 2027, numa jogada que pegou até especialistas de surpresa. Pouca gente percebeu que esse acordo aconteceu quase em silêncio. Conforme revelou a imprensa internacional, só a Blue Origin apresentou proposta quando a NASA buscou, em sigilo, um novo parceiro. O resultado? Um contrato de quase 200 milhões de dólares e uma responsabilidade histórica nas mãos de uma única empresa privada. Se não acompanharmos de perto essas movimentações, corremos o risco de ver decisões cruciais sobre exploração espacial e seus recursos astronômicos escaparem do controle público, afetando diretamente nosso futuro. Mas como exatamente aconteceu essa reviravolta? E por que a Blue Origin se tornou o nome central dessa nova corrida lunar? Vamos descobrir os bastidores dessa virada e o que está realmente em jogo. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao momento em que a missão Viper foi oficialmente cancelada. O que provocou esse cancelamento e por que a NASA mudou de estratégia tão rapidamente? Você sabia que uma decisão tomada a portas fechadas pode mudar o destino da exploração espacial e impactar bilhões em recursos e o futuro tecnológico do seu país? Descobrir por que a NASA cancelou e depois ressuscitou a missão Viper pode revelar o que está realmente em jogo para todos nós. Em meados de 2020 e 2024, o projeto Viper, o rover caçador de gelo da NASA para o Polo Sul lunar, foi dado como morto. O motivo oficial: estouros de orçamento e atrasos no cronograma. Justamente quando cada dólar era disputado e parceiros comerciais enfrentavam enormes desafios técnicos e financeiros. A NASA cancelou o Viper em julho de 2024, citando estouros de custo e prazo, segundo o portal Space News. O Viper parecia condenado e sua equipe foi dispersada para outros projetos. Não havia, publicamente, um plano B. Com isso, a NASA quase perdeu anos de pesquisa e centenas de milhões de dólares investidos, e o público quase ficou sem respostas sobre o futuro da presença americana na Lua. Só que, em setembro de 2025, aconteceu o improvável. A NASA anunciou que a missão estava de volta, agora com um novo protagonista, a Blue Origin, de Jeff Bezos. Essa reviravolta não apenas reviveu um projeto ambicioso, mas também colocou em jogo o controle americano sobre o próximo salto tecnológico no espaço. A decisão veio após uma consulta emergencial ao programa Commercial Lunar Payload Services, o CLPS. A agência lançou uma nova concorrência para encontrar quem pudesse entregar o rover Viper, com cerca de 450 kg no extremo hostil do Polo Sul lunar. O desafio era tão grande que só uma empresa ousou tentar. Blue Origin foi a única a enviar proposta para o novo contrato do Viper, relatou o Space News. Com compromissos já assumidos, a Astrobotic, vencedora anterior, decidiu não concorrer. A SpaceX, apesar de integrar o CLPS, ainda não conseguiu emplacar uma missão lunar nesse formato. Restou apenas a Blue Origin, e sua proposta foi aceita, colocando o futuro da missão e parte da reputação da NASA nas mãos de um único player privado. A vitória rendeu à empresa de Jeff Bezos um contrato de até 190 milhões de dólares para levar o Viper à Lua em 2027, usando o módulo de pouso Blue Loon. Esse acordo histórico não só ressuscita uma missão científica, mas também determina quem poderá ditar as regras e colher os frutos da nova corrida lunar. Só que os riscos são enormes. A reputação da NASA e a confiança do público em parcerias público-privadas estão em jogo. Se algo dar errado, os Estados Unidos podem perder liderança tecnológica, empregos estratégicos e até soberania sobre o futuro da presença humana na Lua. E surge a dúvida crucial: o que realmente está em risco quando uma única empresa privada assume tanto poder sobre o próximo salto da humanidade no espaço?
Mas como a decisão de apostar tudo em uma única empresa foi tomada e quem realmente ganha com isso? Agora, vamos desvendar os bastidores dessa reviravolta histórica. Você já pensou como o destino da exploração espacial e bilhões em recursos podem ser decididos por um único concorrente? Ignorar esse detalhe pode custar empregos, inovação e até o controle do futuro americano na Lua. Quando só resta uma empresa, quem realmente dita o preço e as regras da missão? No universo das grandes explorações, essa não é só uma curiosidade filosófica, é um cenário real, desenhado diante dos nossos olhos e que pode impactar diretamente o bolso de todos que pagam impostos ou sonham com avanços tecnológicos. A missão Viper, considerada morta, só ganhou uma nova chance porque a NASA decidiu apostar em alternativas comerciais para pousar o rover no Polo Sul lunar. Porém, quando abriu o chamado para propostas, apenas uma resposta chegou: Blue Origin. O que significa, na prática, depender totalmente de um único fornecedor num setor estratégico. A explicação está numa combinação perigosa de exigências técnicas, prazos apertados e decisões de bastidores que excluíram quase todos os outros players. O Viper pesa cerca de 450 quilos, bem acima do que pousadores menores como o Blue Ghost da Firefly Aerospace ou o Nova C da Intuitive Machines podem carregar. Por limitações de engenharia, só empresas com landers robustos têm chance de competir. E neste momento, apenas a Blue Origin aceitou o risco e o desafio. Astrobotic, que era a escolhida original para levar o Viper, recusou o novo chamado, citando prazos inviáveis e compromissos com outros clientes. Já a SpaceX, mesmo com toda a sua fama, ainda não conquistou contratos do programa CLPS para usar a Starship como lander comercial. Resultado, a competição evaporou. E o silêncio das demais concorrentes falou alto nos bastidores. Esse quadro acende alertas vermelhos. Para você, espectador, isso significa que a NASA perde poder de negociação e o controle sobre valores, cronogramas e até o escopo das missões. O contrato da Blue Origin, de quase 190 milhões de dólares, pode parecer razoável, mas sem concorrência real, nunca saberemos se o público está pagando mais caro do que deveria. O risco de aumentos futuros, atraso sem punição e dependência tecnológica só cresce, e a conta, no fim, é paga por todos nós. Além disso, a concentração de poder sufoca a inovação e fecha portas para startups e empresas menores. Quando poucos dominam o acesso à Lua, o ecossistema de inovação americano fica ameaçado e empregos de alta tecnologia podem migrar para fora do país ou desaparecer. Um artigo recente destacou: esta parceria mostra o peso crescente do setor privado nas explorações críticas. Mas será que isso favorece mesmo o interesse público? No campo dos empregos e do desenvolvimento tecnológico, as consequências são palpáveis. Com o cancelamento do Viper, a NASA precisou redistribuir equipes e projetos. Agora, com a missão ressuscitada, será necessário remontar times, redirecionar recursos e encarar incertezas sobre o que, de fato, será entregue. Depender demais de um só player significa deixar todo um setor, e até mesmo a soberania nacional, nas mãos de decisões privadas, longe do olhar do contribuinte. A dependência excessiva em poucos fornecedores não só aumenta custos, como reduz opções e ameaça a autonomia tecnológica do país. O que está em jogo não é apenas uma missão lunar, é a capacidade de moldar o futuro da presença americana e global na Lua. E se essa tendência continuar, o que acontece com a exploração lunar, com empregos e com o equilíbrio entre setor público e privado se as próximas missões também ficarem nas mãos de tão poucos? A resposta pode redefinir o destino do espaço e, sem que você perceba, afetar o seu próprio futuro. Mas como chegamos a esse ponto, onde só uma empresa dita as regras? Para entender, precisamos voltar e ver por que tantos concorrentes ficaram pelo caminho. O que está realmente em jogo quando apenas uma empresa ganha poder quase absoluto sobre a próxima fronteira da exploração espacial? Ignorar esse movimento pode custar não só bilhões de recursos públicos, mas também empregos e o próprio domínio tecnológico do seu país. A escolha da Blue Origin como única capaz de levar o rover Viper ao Polo Sul lunar muda radicalmente o cenário da exploração espacial.
Em 2027, será esta empresa que lançará o Viper numa missão que promete transformar a busca por gelo lunar e apoiar, de forma decisiva, os objetivos do programa Artemis. Estamos falando de um contrato que supera 190 milhões de dólares, sinalizando o tamanho do investimento e do risco envolvidos. Como ressaltou a imprensa internacional, a parceria marca o avanço do setor privado em missões críticas e mostra como custo e inovação estão virando moeda central nesta nova corrida à Lua. Mas há um preço oculto. Se só a Blue Origin ficou no páreo, não estamos vendo o surgimento de um novo oligopólio espacial? A falta de concorrência, já que a Astrobotic desistiu e outras empresas nem chegaram a concorrer, ameaça a diversidade tecnológica e pode limitar a autonomia de projetos nacionais. Com o domínio da Blue Origin, as regras do jogo podem mudar rapidamente. Contratos dessa magnitude atraem investimentos e criam empregos de alta qualificação, mas também concentram poder e podem engessar negociações da NASA e do setor público, além de redirecionar as prioridades do Artemis pelos próximos anos. Essas decisões impactam muito além do espaço. Elas podem decidir quem terá acesso e controle sobre dados estratégicos, criar ou extinguir milhares de empregos e até redesenhar políticas públicas de inovação e soberania econômica. O futuro da indústria aeroespacial global e seu papel na economia e segurança dos países pode estar sendo decidido agora, longe dos holofotes. Ao mesmo tempo, a aposta nas parcerias público-privadas pode acelerar descobertas sem precedentes. O Viper inaugura uma era de exploração automatizada e colaborativa do Polo Sul lunar, e especialistas apontam que essa aproximação entre NASA e Blue Origin pode abrir portas para mais empresas disputarem espaço nesse ecossistema futuro. O equilíbrio entre inovação, competição e interesses nacionais estratégicos está em disputa. Quem ditar as regras agora pode não só chegar primeiro à Lua, mas também controlar as próximas fronteiras tecnológicas da humanidade. Mas será que a concentração de poder em poucas mãos é mesmo inevitável? Agora, vamos ver como as próximas missões e contratos podem mudar ou consolidar esse cenário. O futuro da Lua pode escapar das nossas mãos e, junto com ele, bilhões em oportunidades, empregos e até a soberania tecnológica do nosso país. Você já pensou no que está realmente em jogo cada vez que uma decisão dessas é tomada longe dos nossos olhos? A escolha da NASA de ressuscitar a missão Viper junto à Blue Origin escancarou o risco. Poucas empresas hoje controlam os rumos da exploração lunar. Só a Blue Origin pôde concorrer para levar o rover ao Polo Sul em 2027, vencendo um contrato que pode chegar a 190 milhões de dólares. Esta parceria é um marco no avanço do setor privado nas missões espaciais mais críticas, afirmam especialistas. Mas o que isso muda na nossa vida? Sem pressão popular e participação ativa, as decisões sobre a Lua ficam restritas a debates fechados, onde contratos do tipo base mais opção, como o da NASA, podem ser definidos sem diálogo real. Nem mesmo a agência garante que o escopo da nova Viper será igual ao do plano original, abrindo espaço para mudanças sem transparência. Se deixarmos esse poder concentrado, corremos o risco de décadas de decisões feitas para poucos e de perder inovação, empregos e liderança tecnológica. Só a mobilização da sociedade pode garantir mais transparência, diversidade de concorrentes e regras que coloquem o interesse público em primeiro lugar. Políticos, universidades, entusiastas e investidores podem cobrar contratos abertos, consultas públicas e prestação de contas detalhada. Participar do debate, exigir explicações e apoiar iniciativas que valorizem a multiplicidade de agentes são passos fundamentais para evitar monopólios lunares. Na nova corrida espacial, não basta ter o foguete. Vence quem dita as regras. Agora que você conhece os bastidores, que papel vai escolher para si? E não pense que isso fica só no espaço. Decisões assim moldam o futuro de toda uma geração. Vamos entender como essas escolhas podem impactar o nosso dia a dia. Agora é o momento crítico. Enquanto você assiste, bilhões de reais e o controle do futuro do espaço estão sendo decididos sem transparência. E isso pode afetar diretamente o seu bolso, seus empregos e o poder do seu país.
Se ignorarmos, corremos o risco de perder influência sobre decisões que vão moldar nosso papel no universo e até quem terá acesso aos próximos grandes avanços tecnológicos. Não se trata apenas de ciência. A missão Viper, ressuscitada por uma negociação de quase 190 milhões de dólares entre NASA e Blue Origin, marca uma virada radical na exploração lunar. Só uma empresa top topou levar o rover ao Polo Sul em 2027, enquanto concorrentes como a Astrobotic ficaram de fora por falta de tempo e recursos. Esse movimento revela uma nova dependência das agências espaciais em relação a grandes corporações privadas, permitindo que gigantes como a Blue Origin conquistem quase todo o poder na próxima década da corrida lunar. Se nada mudar, um único player pode definir quem participa, quem lucra e quem fica para trás. Estamos falando de bilhões em dinheiro público e de estratégias que vão decidir a liderança tecnológica do Brasil e do mundo. O Viper, ao buscar gelo na Lua, pode garantir recursos essenciais para futuras missões e consolidar o domínio de quem controla esse acesso, mudando silenciosamente o equilíbrio global. Se deixarmos passar, restará apenas assistir de longe, enquanto poucos decidem sobre inovação, empregos e soberania. Mas, se nos informarmos e cobrarmos transparência, podemos exigir mais diversidade, competição e responsabilidade nesse novo ciclo espacial. Entender essas movimentações é o primeiro passo para não ficarmos reféns de decisões tomadas a portas fechadas. Afinal, o futuro do espaço e dos nossos recursos está sendo escrito agora.